Muito bem, bom dia a todos. Quero também agradecer o amável convite para participar neste colóquio de âmbito tão interdisciplinar, centrado na figura de Luís António Verney, do seu tempo, felicitando desde já a iniciativa. Cabe neste painel dedicado às artes e à música rematar um pouco do que foi dito, enfim, tentando contextualizar um tempo artístico de Luís António Verney, e no seguimento de abordagens já feitas pelos meus colegas de mesa, trazer algumas reflexões centradas também no cenário urbano da cidade de Lisboa e das suas respectivas compreensões e percepções, contextualizando também um projeto de investigação que temos sobre Lisboa, com o colega, e que temos vindo a trabalhar desde 2005, de que falarei e que me referirei mais adiante. O propósito desta reflexão que aqui proponho não será tanto o de fornecer elementos novos, quanto o interpretar aqueles que se conhecem, prendendo-se com as percepções do espaço urbano de Lisboa, contemporânea de Lisboa, de Luís António Verney, à data da sua partida para Roma, comparando uma cidade escrita e projetada com uma cidade efetivamente vivida e construída. Tomámos deste modo um exemplo de Lisboa neste período, num tempo longo, num ciclo de longa duração, pois a vida de Verney abrange grande parte do século XVIII, problematizando assim a ideia de cidade enquanto espaço e lugar social e universo interdisciplinar. Uma Lisboa onde o cenário arquitetónico e urbano e a vivência cotidiana dos seus espaços se confundiram e se construíram uma realidade única e total, como já ouvimos aqui falar. Durante a longa centúria de 700 ocorreram, como já vimos, inevitavelmente mudanças profundas no modo de construir a cidade e, sobretudo, na forma de a entender e olhá-la na função dos seus espaços como a fruição do seu cotidiano. Percebemos que a história do espaço é também feita por pessoas que nele vivem e as suas próprias relações sociais, pois compreender as formas de circulação e hierarquização e especialização do espaço urbano pode ser hoje um interessante contributo para estudar esta evolução das dinâmicas sociais e culturais. E começo por destacar um ponto que eu gostava de que é o primeiro ponto sobre a identidade do espaço e do sítio de Lisboa e a construção de dois espaços, ou a construção de alguns espaços e edifícios da Lisboa da primeira metade de 700. O sítio de Lisboa, já vimos, constitui desde sempre um elemento fundamental da sua identidade, como centro urbano e também como lugar comercial da Europa no período moderno. Foram desde sempre estas as virtudes realçadas numa constante exaltação de Lisboa como ponto estratégico na relação da Europa com outros mundos. Lisboa cresceu sempre com uma estreita relação com o seu rio, que é quase o mar, centrada em redor de uma praça ampla, marítima. Recorde-se a opção urbanística do rei Dom Manuel em ir viver junto do rio, fazendo do terreiro do paço o coração da política da expansão. A sua magnífica implantação junto ao estuário do Rio Tejo comporia e trazia sempre o essencial da iconografia da cidade, que se conhece desde sempre, impondo um modelo de representação com vista a internacionalizar a imagem de Lisboa. Junto ao rio, Lisboa desenvolve-se criando projetos mais amplos de significado político e económico desde 600, pois a iconografia mostra uma cidade mais ordenada, com maior aparato junto ao terreiro de paço, configurando-se o Palácio Real, fundamentalmente pela introdução de um novo elemento, o Torreão, que passou a ser, a partir de então, a imagem de marca da cidade. Nós vemos, portanto, da longa fotografia e representação da cidade, o Torreão como sendo um elemento de destaque na cidade de Lisboa. O Palácio, com a sua grande fachada corrida, permanece quase sempre sem alterações até ao período joanino, contendo modificações e profundas remodelações no seu interior, impostas pela construção do programa e do complexo programa da Patriarcal. A grande praça fechada a poente pelo Palácio Real assumia a função simbólica desde sempre como palco de grandes celebrações públicas. Palácios, igrejas e conventos e outros edifícios assumiram-se como elementos dinamizadores de todo o urbanismo, tendo a destacar duas peças arquitetónicas da maior importância e que são elas também espaços de memória da cidade de Lisboa. Uma delas é o Real Edifício da Olga do Tejo,
com a sua imensa carga simbólica por ter sido uma construção de duração efêmera. O seu imprevisto desaparecimento, o relato dos testemunhos que sobre ela se debruçaram, assim como os poucos elementos iconográficos que ainda existem, desencadearam um processo de reconstituição de um espaço de excelência artística. Sabemos com alguma certeza documental que a escolha da localização do edifício da Ópera do Tejo foi fundamental e, de certo modo, pensada, porque teve um impacto urbanístico na zona. Seria um edifício que teria de marcar a zona baixa da cidade, junto ao Palácio Real, com a frente virada ao Tejo. A Real Ópera do Tejo, sempre assim designada, ocuparia um vasto espaço a oeste do Paço Real e da Casa da Índia, zona atual onde se encontra o edifício do Arsenal da Maria. Portanto, era um edifício que se via e se impunha na margem de Lisboa. A sua relação com a cidade pontuou de forma bastante visível a zona ribeirinha de Lisboa. A construção e implantação representaram um processo de autonomização na edificação de um espaço exclusivamente destinado e reservado à recepção da ópera como espetáculo total, já aqui falámos, e na sua essência genuinamente italiana, como intuição, como instituição de caráter permanente. À semelhança do que se passava nas grandes cortes europeias, a ideia da construção de um real teatro de ópera atravessou dois reinados, embora com atuações completamente distintas, como vimos aqui, Dom João V e do seu filho, Dom José I. Ambos os monarcas pensaram numa política musical muito dirigida, embora com atuações muito distintas. O gosto pela ópera ia se desenvolvendo enquanto instrumento do poder absoluto. O rei Dom José procurou de imediato contratar os melhores cantores italianos, assegurando-se da colaboração de um dos membros da família Bibbiena, Giovanni Carlo Bibbiena, para ser o arquiteto teatral. Ele deve ter chega a Lisboa, por volta de 1752, acabando por se naturalizar cidadão português, com um objetivo muito preciso, concretização de uma tarefa árdua de dotar a corte de um equipamento necessário à fruição da ópera italiana. A escolha deste arquiteto cenógrafo foi decisiva e determinante na adaptação de uma tipologia de modelo de raiz de um edifício de raiz italianizante. Ora bem, para uma leitura muito apropriada do seu espaço, é possível falar um pouco dos elementos que nós expomos, que são a gravura que já vimos do Lebas e a planta e o corte longitudinal, assim como uma folha que acompanha, uma folha descritiva que acompanha estas duas peças desenhadas. Era um modelo de raiz italiana. O interior deste edifício teria uma sala provavelmente octogonal e assentava nesta tipologia de família que todos os Bibbiena construíam nas cortes europeias, sendo sempre possível que apresentasse algumas variações decorrentes da adaptação das condições topográficas e outros condicionalismos locais. Giovanni Carlo Bibbiena aplicaria, como era inevitável, os esquemas tipicamente italianos, então em uso por toda a Europa, oferecendo à cidade um verdadeiro e real teatro de corte. Este foi uma das peças e um dos espaços de memória da cidade anterior ao terremoto. Outro, e que não me vou alongar muito, foi a Patriarcal, esta encomenda prodigiosa, como assim é designado, materializadas neste complexo programa da esplendorosa Basílica da Patriarcal, revista agora na recente exposição que está patente no Museu Nacional de Arte Antiga, que eu aconselho a visitarem. Foi estabelecida em 1716 na própria Capela Real e sucessivamente engrandecida com o objetivo de um programa de renovação urbanística da zona. Outro ponto que tenho agora também a destacar são as percepções de quem visita a cidade e este olhar de fora. Pois a imagem de Lisboa deste tempo, tendo sempre em conta esta duplicidade da análise das representações e da análise das formas da apropriação do espaço, passou também naturalmente por um discurso escrito, numa apreciação retrospectiva sobre a memória da cidade de Lisboa e sobre a memória da cidade vivida e presente, relatos muitas vezes opostos e contraditórios, da exaltação das virtudes do clima, do seu porto, da sua geografia, que são as principais qualidades da cidade, até à crítica das características urbanas, apontando os defeitos de uma cidade que falece de um verdadeiro plano ordenador à data no tempo de Dom João V. Enfim, são situações que nós podemos cruzar com outro tipo de informação
E, por exemplo, Rafael Voltou escrevia um ano antes do nascimento de Verney que nenhum local podia ser melhor escolhido como desta cidade para o desenvolvimento majestoso de uma capital. Abraça 7 colinas, tendo cada um um vale imobiliário. O Tejo oferece ali 2 milhas inglesas de largura na sua parte mais estreita. Uma baía tão bem situada poderia tornar Lisboa a metrópole comercial do sul da Europa, que ali se encontrasse com 1 milhão de habitantes em lugar de 300 mil. Ora bem, nós temos que ver que estas descrições têm sempre uma referência e têm sempre que ser cruzadas com outro tipo de informação documental. O estrangeiro, e é importante esta visão de fora da cidade, Garret registra mais tarde um outro modo de olhar a cidade anterior ao terremoto. A parte que resta da antiga cidade de Lisboa faz cerca de metade desta cidade. Oferece uma imagem triste, desagradável, repelente. Nela não há praças, as ruas são estreitas, tortuosas, escuras, as casas construídas de modo irregular formam saliências e recantos frequentes que são verdadeiros felhacões de malfeitores. Ora bem, o que nós temos aqui, e isso é importante ver, que é o perfil do cidadão de Lisboa que visita a cidade e que nos permite compreender como a cidade e os habitantes se adequavam um ao outro, fundamentalmente no que respeita à vivência dos diferentes espaços urbanos, revelando de que modo os desejos e dimensões urbanas expressos correspondem a uma imagem real ou uma imagem imaginada da cidade. Atendendo aos diversos testemunhos, a descrição da cidade de Lisboa assenta sempre em momentos muito opostos. Ou esta vista magnífica do Tejo, uma Lisboa coerente, majestosa, disposta em casario, em anfiteatro, sempre portanto, este desfrute que os olhares estrangeiros que aqui chegam, de quem a visita e entra através da via fluvial, e uma Lisboa mais desordenada do ponto de vista do seu interior. Mas Lisboa impunha-se, como já referimos, como uma cidade especial, e a sua história tornou-se personalizada, criando um género pluridisciplinar próprio no relato dos seus cotidianos e das suas socialidades urbanas. A ocorrência do terremoto de 1755 e a imagem da cidade pós-catástrofe contribuíram para o aparecimento de percepções sobre as diferenças significativas entre este espaço sempre imaginado e um espaço projetado e um espaço efetivamente vivido. Uma cidade sonhada, descrita, real, constitui os traços mais fortes da representação que toda a literatura fez da cidade de Lisboa. O campo de abordagem etnográfica de uma cidade tão complexo como Lisboa ultrapassa largamente um conhecimento de base histórica e implica forçosamente e necessariamente a conjugação de duas abordagens, que é a ligação do discurso visual e do discurso escrito. Para terminar, e fazendo a ligação ao nosso projeto de investigação sobre Lisboa, foi exatamente a cidade nas vésperas do terremoto e a memória da Lisboa destruída por este acontecimento de 1755 que pretendemos recriar a partir de uma plataforma de mundos virtuais Second Life, dando corpo a um modelo de laboratório de investigação em história da cidade. É um projeto que temos trabalhado desde 2005, ele remonta exatamente a este ano, o ano de evocação dos 250 anos do terremoto de Lisboa, momento em que surgiu a ideia de reconstituir virtualmente um desses edifícios, uma peça-chave que nós já aqui falei, portanto o espaço de memória que foi a Real Ópera do Tejo. A Ópera do Tejo acabou por integrar um projeto de amplitude mais ambiciosa que passou a envolver toda a área da cidade destruída pelo terremoto. Este projeto em curso, já representado em várias conferências de âmbito internacional, configura-se como um projeto pioneiro em contexto nacional pela abrangência do objeto de estudo e pelas virtualidades do seu formato. Envolve uma equipa interdisciplinar, está integrado num centro de investigação, História da Arte e Investigação Artística, que depende da Universidade de Évora, ou Chaia, e que pertencia a várias vertentes e mais-valias, constituindo-se como um laboratório de aplicação de linguagem virtual à pesquisa histórica, partindo e possibilitando de estar numa representação tridimensional interativa, um longo percurso de investigação em história da cidade. Mostro-vos aqui a reconstituição da primeira modelação que foi feita em 2005 do interior da Ópera do Tejo e que não é uma versão atualizada, partindo, portanto, à própria edificação da fachada sul
E passaria agora muito sucintamente à visualização de um documento que nós estamos a trabalhar, que é um vídeo que concretizará muitas das ideias aqui expostas e mencionadas. Portanto, o vídeo sobre... O vídeo são 3 minutos, é possível? O vídeo é muito rápido, para percebermos um pouco então. Eu só queria acrescentar, relativamente ao projeto que a minha colega, desculpe, que a minha colega Alexandra falou, queria só acrescentar que esta plataforma, como são mundos virtuais, é imersiva, o que significa que qualquer pessoa pode aceder através de um avatar e fazer o percurso que quiser. Este projeto vai ser animado, vai ter também eventos da época, espetáculos de ópera, e vai ser possível também visitar os interiores de alguns edifícios mais emblemáticos, bem como de alguns edifícios comuns, mas tipificados. Uma casa de um ferreiro, de um ourives, etc, etc, etc. Portanto, isto é um pequeno vídeo que nós fizemos para a exposição que está no Museu da Arte Antiga, para dar uma ideia daquilo que já foi recriado.
Isto é da Universidade Aberta, não é? Exato, exato. Não é na Universidade Aberta, não. Pertence à o projeto está na Universidade do Centro do Chaia. Da Universidade de Évora. Da Universidade de Évora. Eu estou na Universidade de Évora. A dar espaços breves para colocar questões, um brevíssimo debate. Não é propriamente para debate, estaria fora. Mas, já agora, a título de informação, existe um trabalho do género feito sobre a cidade de Braga, a partir do levantamento das ruas do século XVIII, que permite não só uma constituição em 3 dimensões, mas até passear pelas ruas de Braga do século XVIII. É um projeto praticamente individual, não está, digamos, não tem tido apoio institucional, digamos assim, está parado desde há alguns anos, mas é uma informação que dou a título, digamos, não sei se tem conhecimento. Pronto. Mas é uma tecnologia diferente. Sim, é uma completamente tecnologia 3D, não é imersiva. Completamente diferente. Pronto, isso depois levaria aqui uma outra discussão mais técnica. Mas neste caso, quem é o autor? Eu sou Bandeira, da Universidade do Minho. Bandeira. Eu tenho uma questão, disse-me já agora para o professor Pedro Carvalho. Sobre a sua opção, se por caso ou não, em que, por um forte sentimento nacionalista, embora naturalmente não tivessem unificado este sentimento de pertença comum, é que se procedeu à possível substituição, à rejeição da influência italiana e à criação, a partir do início do século XIX, de uma ópera nacional alemã. Uma brevíssima especulação que eu lhe peço. Se em Portugal não tivessem ocorrido as catástrofes como foram a morte em 1975 e depois as invasões francesas, creio que poderia haver uma massa crítica, sustentáculos de talento. Enfim, talento existiam vários compositores notáveis portugueses ao longo do século XVIII. Mas poderia haver possibilidades, se tudo corresse normalmente, para o surgimento de uma ópera portuguesa. Bom, quer dizer, o se é sempre muito complicado responder a isso. O que eu acho é que há em Portugal uma fatalidade logo no século XVI. Quer dizer, Portugal é pioneiro no teatro de corte, em língua nacional, não é? Com o Gil Vicente, e tudo levaria a crer que essa tradição continuaria. E há uma outra pressão que nunca mais se recupera. E quando o João V aparece no teatro, reentra logo, como parece pelas fontes, ao nível de uma esfera pública representativa do cerimonial da corte do rei, nunca visita o teatro para esse fim, como outros teatros, só foi o teatro médico que vocês me deu, discutimos esclarecido, representativo da ópera, etc., como aqui foi, aliás, dito. Portanto, fica a ópera italiana na corte, e isso cria uma tradição de prestígio do teatro estrangeiro, que se dá em muitos países europeus. Mas há grandes contrastes, porque a França afirmou um teatro de corte em língua francesa desde muito cedo e impôs de tal maneira que durante o século XIX qualquer compositor que quisesse apresentar uma ópera na Ópera de Paris tinha que traduzir para francês. É por isso que há versões francesas de Wagner, de Verdi e de Donizetti, porque eles não podiam apresentar na Ópera de Paris sem ser em língua francesa. E nós aqui era ao contrário, é exatamente o reverso da medalha. Eu mesmo traduzir para italiano, até a Savana lá frente, já perto do fim do século XIX, eu sei traduzir para italiano. E o que é que isso resulta? Isso resulta de uma coisa tremenda, é que não se investiu nas forças artísticas nacionais. Quer dizer, durante todo o século XVIII e XIX, embora houvesse artistas importantes que se tenham apresentado nos teatros públicos, como Risotto e outras famílias de artistas, como não havia esse investimento, também não havia investimento na profissionalização. E então nós temos um deserto no século XIX de formação de cantores, de formação profissional, porque eles não têm emprego, porque os recursos do país são para importar. Eu acho que nós aprendemos muito, e porquê é que isso acontece?
porque, acho eu, não é tanto por serem os nacionalistas ou não serem, porque esse problema do nacionalismo também aparece em Inglaterra, também se afirma numa ópera inglesa a partir de certa altura, e na Rússia, e noutros países europeus. A Itália, evidentemente, já tinha a ópera da sua própria vida desde muito cedo. Mas não há, penso que, de facto, há um bloqueio que tem a ver também com a falta de debate público, com a falta de esfera pública portuguesa. Quer dizer, porque falta uma imprensa periódica, falta o uso público da razão. Quer dizer, há alguns prefácios, por exemplo, que aparecem em livretos, eu por acaso não consegui localizar a tempo para mostrar, do Teatro Salitre, em que se justifica a importância do teatro de língua portuguesa. Mas não há apoio do Estado, porque o Estado depois está tão preocupado com a função de prestígio que quer a ópera italiana. E, portanto, vai pagar, durante todo o século XIX, não subsidia o teatro português. O teatro português não tem subsídio. E isso o Essa de Queiroz denuncia isso, não é? O Garrett faz a reforma iluminista do teatro, mas não toca nesta hierarquia, não toca nesta função. E nós chegamos até hoje nesta situação. Nós temos hoje imensos cantores com imensas possibilidades hoje em dia uma verdadeira pleiada de jovens artistas extraordinários, não têm emprego em Portugal. Porque não há uma companhia que os integra, não há uma estrutura produtiva, não há emprego artístico para eles. Eles são formados pelas nossas escolas e vão para o estrangeiro. Portanto, no Pavão de Garda, temos aqui, por lá, há algumas iniciativas, evidentemente, mas não houve, desde muito cedo, e o século XVIII aí é decisivo, para sim ou para não. E o que eu pretendo com esta comparação é pôr em evidência que há determinados fatores que fazem com que haja uma preocupação com os fatores produtivos nacionais e que, repare, o alemão, Portugal, 300 milhões de pessoas que quase falam português, não exporta a ópera em língua portuguesa, nunca exportou. E a Alemanha consegue exportar para todo o mundo desde o princípio do século XVIII. Porquê? Não cabe na cabeça de ninguém. Não é? Porquê é que nós aceitamos isto? Só exportamos fado? Não quero dizer nada contra o fado. Mas quer dizer, e é excelente música brasileira, que é exportada para todo o mundo. Mas é uma coisa extraordinária. A Alemanha começou a fazer dinheiro com a ópera no princípio do século XVIII, e nós só gastámos dinheiro com a ópera italiana durante um século inteiro. Porquê que isso aconteceu em Portugal? É isso que eu não consigo perceber. E, portanto, tento encontrar interpretações. O que é que aconteceu no século XVIII para que isso se fizesse? Procura a causa longínqua nesse bloqueio estrutural que já no século XVI. Acabou o teatro com a língua portuguesa e isso foi um bloqueio estrutural que durou quase 500 anos até hoje. Nós ainda estamos a sofrer isso, não é? E não sei, mas o professor Eduardo Tivo Cruz... Não, era só para fazer um comentário. Já muito, enfim, da experiência que já tem a minha idade, mas, efetivamente, como recordamos, durante anos, a temporada do Teatro São Carlos, e não estou a entrar no mérito de quem dirigiu, e ainda menos da qualidade dos espetáculos, que alguns eram magníficos, mas tinha uma primeira parte com uma dezena, vamos dizer, de óperas em alemão, e depois tinha uma pausa, tinha uma ópera em português, e depois tinha o resto da temporada em italiano. E pronto, e enfim, como espectador e com ligações de família, como saberão, essa ópera em português era uma tristeza, porque o público ou não ia, ou era outro, enfim, era assim uma coisa... Bom, e depois, e agora, enfim, aqui a memória de um homem de quem fui muito amigo e que teve um grande mérito, que foi o Zé Manuel Serra Formigão, que no Trindade incrementou elencos portugueses de cantores que cantavam uma vez por ano, enfim, mas também muito na base de temporadas de um repertório, sobretudo italiano, um bocado alemão. Então. E quando fez quando recuperou as óperas do António José da Silva e do António, portanto, em ópera, foi uma revelação para toda a gente, porque nunca ninguém tinha ouvido uma nota daquilo. Não é? E, no entanto, enfim, e fizeram então os
Então, já que estamos nisto, eu queria dar um testemunho pessoal em duas situações, como Secretário de Estado da Cultura e como Vice-Presidente da RTP. Eu tive a oposição de toda a gente, nomeadamente dos meus colegas de governo, designadamente do CDS, quando quis fazer isto que e quando chamei para a direção de São Carlos o Serra Formigal. Tive toda a oposição, que foi ligada à minha saída depois. Quando estive na RTP, tinha um acordo com o Formigal de gravar as óperas portuguesas. A direção de São Carlos mudou e não me deixaram gravar a Vingança da Cigana. Mais tarde tentei montar para gravar em português e em italiano a Serrana e o São Carlos não quis. Só isto. Isso não fica no século XVIII, isso chegou ao século XXI. E foi preciso um italiano de São Carlos para a Serrana ser reposta. Aqui há anos. Isto passa-se nos anos 80 e a Serrana foi reposta aqui há uns anos atrás por Pinamonte. Deixa-me só dizer uma coisa. Nós não combinámos esta não fica pensão. Achei completamente sério. Aliás, é frequente, e nos últimos já disse, tem-se acentuado que são muitas vezes estrangeiros, organizações estrangeiras, agrupamentos artísticos, editoras, que se interessam pela recuperação, pela gravação e edição de trabalhos de música de autores portugueses. O São Carlos é como o Quilas, é um import-export. Importe só, não é que exporta nada. Rapidamente, muito rapidamente. Por ter havido ali uma alusão, portanto, a um trabalho similar ao que parece, portanto, sobre Braga no século XVIII, não é? A questão que eu gostava de colocar, embora aquilo penso que é, digamos, dentro da cidade mesmo, que está a referir, mas, portanto, nos arredores da cidade haviam, portanto, palácios ou residências, não é? De nobres, com atividade significativa. Estou a pensar, e por isso punha a questão para o professor, portanto, do Conde do Redondo, não é? E a esposa, não é? Que, portanto, tinham a quinta como residência, a quinta de Vilaça, em Braga, não é? E, como a eles estavam associados exatamente, quer dizer, atividades musicais, teatro, etc., mas Portugal, pergunto se há memória, digamos, de atividades culturais dessas, exatamente na cercania de Braga, não é? Entre Braga e Tadino, não é? Vilaça, a quinta em Santa Cília de Vilaça, que era do Conde do Redondo. Eu não posso concretizar nada. E que, já agora, é aquela casa, aquela quinta que ficou depois para Isabel Costa Macedo, portanto, que casou com o filho, o Nuno, não é? Do Camilo Castelo Branco, que aliás está relatado também em algumas dessas coisas. Eu não posso responder, porque não estou ao corrente nunca estudei concretamente esta expansão da ópera fora de Lisboa. Das imagens que ali foram projetadas, fiquei só com uma curiosidade, que é qual a cota de nível das águas do Tejo e das águas pluviais, não é? Em relação, digamos, à funcionalidade da cidade todo o ano. O que vimos foi um primeiro modelo, uma primeira fase, inclusivamente relativamente à ópera, há muito trabalho a fazer e, como viram, a Patriarcal também não está terminada. E já agora aqui uma parte, a cor não saiu afinada no vídeo, como poderão perceber. Relativamente à questão das cotas, isso dependia, como é óbvio, isso é um trabalho que temos que fazer futuramente, não é? Aliás, porque esta plataforma é muito interessante porque nos permite perceber como era a cidade no inverno, no verão, as várias estações do ano e mesmo durante o dia. Portanto, tem um sistema que nos permite perceber a luz e a partir da luz, a própria textura dos edifícios, de acordo com todas estas variações. Essa variação da cota, com certeza que vai ser depois também estudada de acordo com a época do ano, porque há variações sazonais, não é? O que nós sabemos é que era uma zona de praia, como se pode ver, a cidade aparece também muito limpa, não vai ser assim, não é? Até porque aquela praia era uma praia utilizada, infelizmente, como zona de despejo dos chamados lixos orgânicos, não é? Pronto, tudo isso, todo esse lado mais vivido da cidade ainda não é possível, até porque o projeto, e também para terminar, este projeto foi feito com total, e desculpem a expressão, amor à camisola, porque financiamento foi quase zero. É por isso que
que nós estamos a trabalhar nisto há tanto tempo. Já agora, aqui um agradecimento ao padrinho do projeto, que é o Antávio, que sem ele começou por ser uma ideia do Otávio. Sem este primeiro empurrão, este projeto não existia. Obrigado. Um obrigado especial e, por último, agradecimentos aos oradores aqui presentes. Breve intervalo, recomeçamos volta das 11h35, mais ou menos. Sim, uma sessão moderada pelo professor Manuel Pimentel, que voltará com a Carlos Pereira e Daniel Pires e Eduardo.